Ora, olá, muito bom dia. Eu chamo-me Hélder Arates, eu sou responsável pelo Otaku PT. Em primeiro lugar, agradecer ao Ibrani mais uma vez por nos dar aqui um espacinho. Eu acho que é importante, no meio de toda a parte lúdica, mostrarmos aqui um bocadinho mais o background da indústria e desta vez no Iber do Porto 2022 convidei aqui a Sendai, o Cassiano. Eu vou pedir para ele se apresentar e explicar mais ou menos o que é que ele é e o que é que a Sendai é. Olá, bom dia. Meu nome é Cassiano Soares, eu sou editor da Sendai. Também agradeço ao Iberanim pelo espaço e ao Hélder também por me convidar hoje. E quer começar já? Ok. Como é que surgiu a ideia de criar um mangá, a Sendai? Como é que é a origem da Sendai? Podemos começar por aí. Eu acho que é uma boa ideia para o pessoal que pensa um dia, eu se calhar até gostava de criar uma editora ou algo assim do género. Como é que te lembraste de, ok, vou em Portugal lançar uma editora de mangá? Eu já sou colecionador de mangás há muitos anos, sempre gostei. E o que aconteceu foi coronavírus, estávamos em casa o dia inteiro. Eu trabalho, mas eu tinha imenso tempo livre em casa. E eu queria mais mangás em Portugal. Eu não conseguia trazer meus mangás do Brasil, nem comprar de lá. Então eu pensei, e as editoras aqui em Portugal também não pareciam que iam lançar coisas diferentes, e as outras editoras de banda desenhada geral também não se interessavam em nada por mangá. E eu pensei, será que eu posso fazer isso? Será que eu conseguiria? E como eu sei japonês, eu falei, pronto, eu abro a empresa e eu sei japonês, então uma boa parte eu conseguiria fazer, mas será que eu conseguiria fazer tudo? Eu não pensei muito e abri a editora e comecei a ir atrás das coisas. Como é que tu sabes de japonês? Explica-lhe essa situação. Como todos que estão aqui nesse recinto hoje, sempre, desde miúdo, gostava de coisas japonesas, animes, mangás. E na minha cidade, no Brasil, tinha um professor japonês. Eu fiz aulas, depois entrei para a faculdade e, por acaso, eu tive a oportunidade de ir para o Japão por um programa de intercâmbio. Eu fui também, era meu sonho, e era uma chance única. Eu fui sem pensar muito e morei no Japão durante um ano, fazendo faculdade lá. Também fiz curso de japonês da faculdade e eu estava meio confiante que eu conseguiria traduzir. Ok, então, primeiro passo, o que é que tu fizeste primeiro para criar a Sendai? Registaste a marca? Primeiro contactaste alguém? Primeiro eu decidi que queria fazer e eu felizmente tinha um dinheiro guardado e também eu estudei bastante sobre como abrir uma empresa e como abrir uma editora, porque você tem que falar com as pessoas certas, você tem que falar com os agentes, você tem que falar com os artistas. Então eu estudei sobre como abordar as pessoas certas na hora certa e como se apresentar sendo um editor. Então, esse é o primeiro passo, você ter uma empresa, ser sério sobre isso e contactar as pessoas. Mas uma pergunta um bocado indiscreta, tu respondes se quiseres ou não. É preciso muitos zeros para começar uma empresa de editor de mangá ou não é preciso ter um orçamento assim integrado? O que é que é? Só dás por alto? Não, eu falo porque eu decidi que quando eu estava a estudar sobre como ter isso, ninguém nunca falava os preços, ninguém nunca falava os valores, e eu decidi que eu falaria se eu pudesse. Então, para o meu caso, para a minha editora, para conseguir 3 ou 4 títulos por ano, 10 mil euros. Ok, e isto, eu estou-te a fazer esta pergunta que é bastante pertinente, porque se tu procurares online, toda a gente, boca fechada, ninguém fala de números, ninguém fala quanto é que paga para lançar um mangá, quanto é que custa uma licença e por aí fora. Por isso aprecio a tua honestidade a 100%. Ok, crias a empresa, porquê é que se chama Sendai já agora? Cá aqui pessoal que se calhar não sabe a história. Sendai ficou bem popular por causa de Jujutsu Kaisen e Haikyuu, mas Sendai se chama por causa a cidade que eu fiz intercâmbio no Japão era Sendai, é a cidade de Sendai. Então, depois ficou famosa, que eu saiba. Ok. Depois, como é que tu escolheste os mangás que querias lançar em Portugal? Qual foi o critério que seguiste? A Sendai, que já se distinguiu aqui no mercado português, acho eu, por ter aqueles títulos mais diferenciados.
Qual o teu critério de escolha? Como é que tu estás a fazer? Basicamente, uns mangás que eu gosto. Eu já tenho uma coleção no Brasil, eu fui vendo a minha coleção e fui... Primeiro critério seria volumes únicos, e depois eu fui vendo a minha coleção e falei, eu gostei desse, vou tentar. Daí eu adicionava na minha lista, esse também adicionava na minha lista, e depois eu comecei a contactar cada um deles. E basicamente o que eu gosto e que eu acho que faz sentido no mercado atual, cá em Portugal. Mas abordaste-os em japonês, em inglês? Em japonês. Ok, saber o japonês é uma vantagem. É uma vantagem. E tiveste muitos entraves, eles facilitaram, porque nós normalmente temos a ideia de que licenciar uma obra do Japão, que eles colocam alguns entraves, que são um bocadinho mais difíceis, mais exigentes em termos de negociação. Qual foi a tua experiência a falar com o pessoal do Japão? Na minha experiência, o que aconteceu foi pessoas nunca responderem e pessoas querendo... Quando eu estava no primeiro mangá ainda, eu perguntei, posso lançar esse mangá da sua empresa? Ela falou, me manda todos os detalhes da sua empresa, faturamento anual, número de empregados, e manda dois volumes de cada título que você lançou. É só uma pessoa e eu não tenho nenhum mangá, então deixei de lado. Ok, isso é mais complicado. E essa parte do licenciamento, nós estamos agora a ver aqui em Portugal que mesmo as grandes empresas, e por isso é que eu dou valor à Sandai, é quase uma empresa de um homem só, certo? És tu sozinho, tens pessoal que colabora contigo? Sim, tem colaboradores, sim. Ok. Que sozinho consegues agendar e és a prova que uma editora consegue com alguém só, uma pessoa por trás. Porque nós vemos grandes grupos aqui em Portugal, que eu vou falando e por aí fora, e que agora estão a vir as obras que são as obras que não são japonesas, são feitas por autores europeus a imitar o estilo japonês, que eles têm mais facilidade em mandar aqui para o mercado português, os manfras, mangás espanhóis e por aí fora, porque lá está, têm sempre essa barreira com o Japão. Por isso, eu acho extremamente interessante tu conseguires esse tipo de relacionamento. Lá está que se calhar facilita por serem obras se calhar menos conhecidas, com menos projeção. O que é que achas? Não, o fato da obra ser impopular no Japão que facilita para mim. O que facilita é pequenas editoras, grandes editores, autores acessíveis, autores não acessíveis. É isso. Ok, e como é que surgiu o vosso primeiro lançamento? O vosso primeiro lançamento foi? Panorama do Inferno, de Hideshino, e no caso dele a facilidade foi porque ele já está reformado, por assim dizer, e os direitos voltam para o artista. As editoras originais que ele publicou fecharam ou outra coisa, ou já passou muito tempo e as editoras abandonam, preferem não renovar com o autor. Os direitos voltam para o autor e ele pode disponibilizar como ele achar bom. Não sabia disso, não sabia que acontecia isso. Sim, houve muitas empresas, editoras que acabaram de fechar, mas não desconhecia que isso funcionava assim, dessa maneira. E como é que o contactaste? Pelo site oficial dele. Ele tem um site, que tem uma agência que toma conta das obras dele. Então. Geralmente o pessoal tem um bocadinho a ideia que o pessoal no Japão é um bocado inacessível. E um truque que eu vos posso dizer para entrar em contato com ele, e nós no Otaku PT já fizemos isso, e temos uma boa relação, por exemplo, com o diretor de Vinland Saga, que partiu por simplesmente de um contacto através do Twitter. O pessoal no Japão utiliza muito o Twitter, vocês me fazem medo, deve ser para aí a rede principal deles, ou uma das principais. Eles utilizam mesmo muito o Twitter no Japão, e muitas das vezes, e lá está com o diretor de Vinland Saga e por aí fora, em que o entrevistamos, ele foi super acessível, mas lá está, partiu de um contacto através do Twitter, porque no Japão aquilo é enorme. Aliás, nós vemos muitas das vezes anúncios feitos por eles no Twitter. É impressionante como aquela rede social lá tem tanta implementação. Ok, falaste com ele, ele deu-te autorização, próximo passo? O próximo passo foi eu comprar o volume japonês, porque eu usaria o volume japonês como base para o nosso volume, e começar a traduzir. Traduzir no meu computador mesmo, e
peguei o volume japonês, rasguei ele e ter se escaneado profissionalmente. Depois que concluí essa parte, tenho que contratar um legendador para colocar as falas nos balões e outra pessoa para revisar o texto em português. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. Eles mandam-te o ficheiro em PDF ou é scan? Como é que tu... Depende. Ou não mandam, ou te vendem, ou te dão. Então... Eu pensei que era tudo digital já, tipo... Não. Quanto mais antigo, é mais improvável de você achar digital. Ok, tá. Tu fazes... Quanto tempo é que dura a tradução? Demora a tradução, mais ou menos? Algumas semanas. Depende do quão ocupado eu estou, mas algumas semanas, assim. Dos mangás que vocês já editaram, qual foi aquele que mais difícil, que tiveste mais dificuldade? Foi na prisão, que ele tem muito mais falas e tem os extras também, eu demorei bastante tempo a fazê-los. Eu adorei o A Prisão. Para o pessoal que não sabe, é um mangá que é a história de alguém que acabou por ir para a prisão e o autor relata o dia-a-dia dele na prisão e é super descritivo. Gostei muito. Ok, fazes tradução, fazes revisão, gráficas. Como é que imprimimos e distribuímos o mangá em Portugal? Simplesmente entra em contato com as gráficas, você pede o orçamento e você tem que especificar como você quer, qual o tamanho exato, se você quer algum detalhe a mais, tipo dourado na capa, se vai ter cores ou não, se vai ter impressão no verso da capa, são vários detalhes que você tem que pedir para eles te mandarem o orçamento e depois você tem que mandar para a gráfica um ficheiro do jeito que eles querem, porque eles vão pegar o ficheiro e vão imprimir, eles não vão ler, eles não vão, se tiver errado, eles vão imprimir errado. É só a responsabilidade de mandar como eles querem. Ok, então tu basicamente mandas um ficheiro para ser impresso e eles imprimem, nem sequer fazem controle de qualidade fisicamente do livro, se calhar. Sim, quando sai assim da gráfica, imprime e eles veem se não virou um borrão por causa da tinta, mas se não parece nada errado. E tiveste dificuldade em arranjar uma... Porquê? Eu estou a perguntar isto porquê? Porque se calhar muita gente aqui não sabe, em Portugal muitos dos livros portugueses estão a ser impressos na República Checa, por exemplo, por causa do preço do papel, a de vir imprime fora e imprime, por exemplo, cá e imprime no Brasil. Por isso é que eu te estou a perguntar se tiveste dificuldade, em termos monetários, se compensa se ser feito aqui em Portugal, se procurar outro sítio. Eu pedi orçamento para diversas gráficas, cada uma te dá um preço e falam que gráficas de fora são mais baratas, mas você tem que mandar ver. Como a minha gráfica é de Lisboa e o meu estoque fica em Lisboa, então eles não cobram o envio. Mas se fosse uma impressão colorida, que é mais cara, com papel diferente, que seria mais caro, talvez compensasse imprimir na Polônia, República Tcheca. E por falar nisso, em termos de material, tu escolhes o tipo de papel que és, eles imprimem algum exemplo para tu veres como é que fica o produto final, ou é na fé, tu dizes, olha, vai ser neste tipo de papel, vai ser neste capa, e depois vês como é que é aquele resultado? A gráfica tem alguns papéis no estoque deles. O que algumas editoras fazem é elas compram papel e dão para a gráfica para a gráfica imprimir nesse papel. No meu caso, não. Eu fui um dia na gráfica e pedi, quais papéis vocês têm? Eles me deram livros diferentes com aquele papel, eu vi se era bom ou não, se adequava e escolhi. Mas depois, quando eu peço para imprimir, eles mandam eles chamam de plotter, que é um H impresso numa impressora normal de gráfica, não é o definitivo, mas é o parecido. A capa, então você vê as cores e a ordem e vê se não tem nenhum erro e basicamente aprova ou não. Ok, e esse Sendai, não sei se vocês já viram, aqui está aqui o último mangá que eles publicaram, que está aqui a ser lançado, se vocês tiverem a oportunidade, vão conferir. Temos aqui muitas páginas coloridas. Sim. É mais desafiante colocar isso no mangá? Tem algum tipo de processo diferente? É mais caro e
você não pode colocar páginas coloridas onde você quiser, porque a página, um papel de gráfica, ele é grande assim, e ele vai ser dobrado, vai entrar no livro e ele vai ser cortado. Então, se você quer uma página colorida no meio, eles vão cobrar pelas 16 páginas como se fossem coloridas. Ui. Entendeu? Então, o que você faz é tenta juntar todas as páginas coloridas nessas 16, daí você paga só eles chamam de caderno, essa divisão de 16 páginas, você paga um caderno colorido. Ok, por exemplo, aqui em Evernote tu tens início, páginas coloridas, depois só para o final é que voltas a ter mais páginas coloridas. Super interessante, não sabia isso. Ok, a gráfica imprime e a tua casa transformou-se num armazém de mangás ou tu guardas os mangás em algum lado? Felizmente minha casa é um pouco grande e infelizmente, mas as caixas de mangá estão lá, só que uma boa parte já sai logo no começo para ir para a FENAC, para a UC, então, mas ainda tem vários mangás. Ok, podemos assaltar a casa. Ok, está impresso o mangá, distribuir o mangá em Portugal. Como é que isso funciona? Como é que tu metes os mangás na FENAC? Como é que metes os mangás na UC? Online, no teu site? Compensa mais teres uma editora só para vender a partir do site? Nem por isso? Só a partir do site não, a não ser que você seja muito famoso ou você, não sei, se você quiser gastar com marketing, publicidade, talvez. Mas ter nas grandes superfícies, ter nas grandes livrarias compensa, mas eles também vão ter uma parte maior. Então, você tem que fazer o cálculo para ver se enviar para eles compensa o retorno. Ok, e aqui falo de experiência própria por falar com outras editoras. Uma grande vitória para uma editora, por exemplo, é conseguir ter os livros na FENAC, ou então, por exemplo, num Continente, no Auchan. Porquê? Porque cada uma dessas lojas acaba por lhes comprar vários mangás e subitamente temos uma empresa que compra 100, 200 volumes a uma editora só por causa disso. Tiveste dificuldade, por exemplo, em colocar na FENAC? Falaste diretamente com eles? Como é que isso funciona? Sim, eu falei diretamente com eles, mas o grande porém é que eles não compram seus livros. Eles consignam. Então eles só te pagam à medida que eles vão vendendo. Então, se você vê um livro na FENAC, não significa que a editora está cheia do dinheiro. Significa que a FENAC está com bastante estoque só. E eles depois, se não venderem, devolvem? Sim. Bem? Ok. Basta, essa é aquela questão que que a maior parte do pessoal desconhece como é que isso funciona. Quando a Sendai foi lançada em Portugal, nós entrevistámos e falei contigo na altura e tu explicaste-me que o ritmo de lançamentos da Sendai Editora iria ser feito consoante a obra fosse vendida, conforme fossem tendo um retorno financeiro, tu ias apostando noutras obras. A Sendai está bem de saúde? Podemos esperar mais lançamentos? A Sendai se paga, os mangás se pagam, felizmente, então eu consigo lançar o próximo e o próximo. Ok. Tivemos o Panorama do Inferno, depois lançaste? As Jornadas de Capa. As Jornadas de Capa, depois? Na prisão. Na prisão? Ilha dos Gatos. Ilha dos Gatos. Qual é o que faz mais sucesso para a Sendai? Na prisão. Na prisão? Sim. Mais sucesso? É. O meu favorito. Mas a mim palpita, pessoal, faço daí aqui uma espreitadela, que este está muito bom. Muito bom. Está a 5 estrelas. Eu sei que tens umas curiosidades para mostrar ao pessoal. Então, acabamos por falar tudo que estava nesses slides. Trabalho editorial, a legendagem, revisão do português, impressão. A gráfica também demora alguns dias, semanas para imprimir, depende da complexidade do livro. E distribuição. Livrarias, eu coloquei livrarias pequenas, tem pouco impacto, então você acha que só porque um mangá ou qualquer livro está em todas as livrarias não significa que vende, significa que o livro está lá, só vender livros é muito difícil. E por falar em caras livrarias, como é que funciona? São elas que te compram os volumes ou tu
envias para os volumes que as venderam, que não venderam, enviam para ti? Como é que funciona com as pequenas livrarias? Depende da livraria. Tem umas que compram, tem umas que conseguiram, e a maioria das vezes eu entro em contato. Ok. Pensei que muitas vezes fossem eles também que acabassem de entrar em contato contigo. E também porque agora eu tenho cinco mangás, então para a livraria é um trabalho você entrar em contato com uma pessoa, discutir uma proposta para você ter 2 livros na sua prateleira que tem milhares. Então, se você tivesse 100 mangás diferentes, podia ser. Divulgação, que é um grande trabalho que eu faço e que é fundamental. Estar em redes sociais, estar aqui, mostrar os mangás onde der é importante e é uma coisa em constante evolução. Existem editoras de BD ou editoras de livro mesmo que estão apenas no Facebook e você vê os números deles, eles têm tiragens de milhares, sei lá, 2.000, 3.000. No Facebook eles têm 10 gostos e eles estão na FNAC e, tipo, não sei se poderia ser mais, mas eu vejo o impacto do que eu faço. Não, isso é certo, a SLD já vi que tu tentas estar presente em todos os eventos, em tudo o que foi relacionado. Neste momento estás aqui, mas está a acontecer o Amadora BD. Sim, então o Amadora BD em Lisboa, e também está lá o nosso mangá, no Banco da Chile com Carne, e também isso é outro obstáculo para as editoras pequenas. Para você estar nos locais você tem que pagar, ou você tem que pedir para estar. E trabalho, você tem que estar lá, você tem que estar a cara com os clientes, porque só enviar para a FNAC, você só vai vir na FNAC. E por falar, ainda bem que falaste aqui da Chile com Carne. A Chile com Carne é o protótipo do pessoal independente, tudo muito edge, muito diferente do habitual. Esse é um género de mangás que te interessa publicar, porque se nós virmos Padrão do Inferno e por aí fora, são mangás um bocadinho fora do que o grande público está habituado. Esse tipo de mangás é do teu interesse pessoal? Achas que está a resultar? Sim, para quem não conhece, Chile com Carne é uma editora de BD alternativas, muito alternativo. Muito. E por acaso eles têm 2 mangás que também estão à venda no nosso stand, mas é totalmente alternativo. Mas sim, eu gosto do gênero alternativo, underground, violento, que é isso que eles publicam também. É isso um pouco meu. Sim, gostamos, assim. Nós temos boa parte do mesmo gosto em comum. Ok. E que também, lá está, para lançar mangá também parte, por isso tens um grande conhecimento do mangá, do tipo de mangá que é lançado no Japão, não só aqueles que, por exemplo, o Otaku PT fala, mas há muito mangá que nós nem sequer tocámos nele, mas que é lançado no Japão por pequenos editores que a maior parte do pessoal não sabe. Como é que tu acabas por descobrir? Tipo, você tem que ler de tudo, pego emprestado, pego da biblioteca, leio online, leio reviews e tento ler o máximo possível. E se eu gosto de um autor, eu tento ver o que mais esse autor tem, para ver se é volume único, se é do estilo da Sendai, se é acessível. Tudo tem que se cruzar. E por falar nisso, e se calhar tens um background único para nos entendermos, para nos fazer entender isto. Estás aqui em Portugal, não é? Claramente és do Brasil. Como é que tu comparas a indústria, a facilidade de publicar em Portugal? Se calhar no Brasil não sei como é que funciona. O que é que tu achas aqui da indústria mangá em Portugal comparativamente à do Brasil? E o que é que está a ser feito em termos de mangá no Brasil e aqui em Portugal? Então, a indústria do mangá do Brasil é mais antiga, desde o ano 2000. Eles também têm a editora popular, a editora dos shonens, da Shonen Jump, mas tem as alternativas, muito alternativo, pouco alternativo, mas lá o mangá sai constantemente desde o ano 2000, então já tem muita coisa que pode ser encontrada. E o mercado aqui em Portugal também tem muito a crescer, porque nós vemos que a Espanha, que é do lado, que é culturalmente parecida e que é 4 vezes maior em população,
eles têm muito mais de 4 vezes o número de mangás. Então, tem muito espaço ainda. Ok. Curiosidades. Quero para nós irmos. Vou falar... Tá. Passou-se quase um ano desde a fundação da cidade até Panorama do Inferno ser publicado. Desde que eu fundei a editora, no notário, até conseguir o Panorama ser impresso, foi quase um ano, assim. Tu registaste a marca Sendai e a empresa? Sim. Certo, ok. Porque nós não registramos só a empresa. A marca. Ok. Daí, era suposto na prisão ser o segundo mangá, mas ele é muito texto e precisava ser revisado. Daí, o jornal de capa já está pronto aqui, e eu queria lançar em Beja. Daí passou na frente, não sei se foi... Os dois venderam bem, então, na minha pena. Como nós temos o site, e vendemos pelo nosso site, com portes grátis, eu vi lá as estatísticas, Panorama do Inferno foi o mais vendido até agora, mas na prisão também vende-se muito bem. E, como ele disse antes, os japoneses estão muito no Twitter. Então, eu conheci o trabalho do Tokushige Kawakatsu pelo online, eu vi que ele estava no Twitter. Eu perguntei, eu sou uma editora cá de Portugal, a gente está pensando em lançar algum título seu, você tem algum trabalho curto? Porque seria entre o Na Prisão, que é um mangá grande, assim, muito texto, e o Lembranças de Manon, que também tem muito texto, e estava em negociação ainda. Então, consegui o Ilha dos Gatos, que é um mangá pequeno, mais barato, mas também uma história muito boa, um thriller muito bom. E também foi pelo Twitter. 2 dias ele me mandou, eu li e falei, esse deve ser bom. Paguei ele e pronto. E como falo, ofereço cortes grátis pelo nosso site, então esse ano só 385 € só de livros. Ok. Eu estava aqui a controlar o tempo. Se calhar vou dar a oportunidade de vocês, se quiserem fazer aqui alguma pergunta ao Cassiano, se tiver alguma dúvida sobre os lançamentos. Algum de vocês quer fazer uma pergunta aqui ao Cassiano? Eu gostava de fazer uma pergunta. Eu gostava de saber se existe uma futura possibilidade de a Sendai lançar novels. Esse aqui já tem uma novel, porque o mangá é baseado numa novel, um romance. E eu não conheço muito de novels, eu leio mais mangás do que outra coisa. Então, futuramente é improvável. Eu acredito que lançar novels seja mais barato, por ser texto corrido. Eu acredito que os livros de texto corrido sejam mais baratos de produzir. Não muito. Não? Não. Ok. Porque você paga para o autor referente ao preço do livro. E você paga a gráfica pelo número de páginas. E esses são os maiores custos, claro. Então, por exemplo, se for uma página de desenhos ou uma página de letras, é exatamente o mesmo preço. Sim. Para o autor e para a gráfica é uma coisa. Eu pensei que fosse mais caro imprimir desenhos. Não. Ok, obrigada. Por acaso também tinha essa impressão. Mas alguém quer fazer uma pergunta ao Cassiano? Vemos ali que o Panorama do Inferno foi o mangá mais vendido. Podemos saber quantas unidades foi na loja? Na loja foram 77, ou algum número assim, só que a maioria já foi para a FNAC, para comic shops e outras coisas. E eu imprimi 500 também, não tem problema em falar. Imprimi 500 e está esgotado. Sim, foi como foi dito na live do Otaku PT. Então, considero que o Panorama do Inferno foi um sucesso? Sim, vendeu quase tudo em um pouco mais de um ano, sim. E vamos a vir que lançou a Unity Skill 2 volumes em 1. Tem algum interesse de fazer isso? Algum volume parecido, 2 em 1? Por enquanto não tenho nenhum mangá de 2 volumes. Mas eu tento, no futuro, se eu quiser um mangá de 2 volumes, vou tentar publicá-lo em 1. Esse desconto, mesmo fica mais barato fazer 2 volumes ou um volume em 2? Para mim, compensa
2 em 1. Pra quem comprar também. Você precisa comprar os 2. Ok, muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quando é que tu vais lançar Berserk em Portugal? 41 só. 41. Tentei. Tentei fazer isso. Antes de terminarmos e de revelarmos aqui o teu anúncio, diz-me só, explica aqui ao pessoal este lançamento. O lançamento está a ser. É hoje. É hoje. Aqui no Ibiranim, Lembrança de Amanon. Mangá muito interessante, volume único também, mangá dessa rapariga, que ela tem o poder, ou o dom, ou a maldição de se lembrar de tudo que já existiu no mundo. Tudo desde que éramos bactérias, répteis, ela vai herdando as memórias à medida, conforme as gerações. E é um mangá muito bonito, a arte é muito boa. É espetacular. E uma história muito interessante também. E como eu disse, aqui, se você começar por aqui, você vai ter o mangá. E se você começar por cá, você vai ter o conto original no que o mangá foi baseado. Então, passem pelo nosso stand para darem uma olhada e comprarem. E se comprarem durante eventos, tem direito? Esse postal aqui também, mas ilustração exclusiva que não está cá. E tem uma mensagem aqui que vocês têm que ler para entender. Vocês têm alguma sugestão de mangás para aqui para o Cassiano lançar? É interessante. Eu já dei a minha, quero Berserk. Mas são grandes sonhos. Mas Gantz era fixe. Olha, vamos então para o anúncio de qual vai ser o próximo mangá que tu vais lançar. É isso. Há umas semanas eu perguntei no Twitter e no Instagram quais os mangás preferidos, e os nossos leitores do Twitter gostaram mais de Panorama do Inferno, e os nossos leitores do Instagram gostaram mais de Na Prisão. Então tem uma... Sim, por acaso no Ataque PT também reparamos isso. Há públicos diferentes em plataformas, em formas diferentes. O que às vezes resulta numa plataforma não resulta na outra, porque é um público muito próprio de cada plataforma. Sim, eu vejo bem, em alguns eventos eu vendo muito de um mangá, e em outro evento esse mangá não vende nada, e é um mistério para mim. Tu também estiveste na Feira do Livro, por falar nisso. Sim. E foi muita gente lá? Sim, eu não estive lá pessoalmente, mas também. A Feira do Livro vendeu bastante jornada de capa que outros eventos não vendem muito. Ok. As perguntas, esse é o nosso site, sandaeditora.com, e as redes sociais também nos sigam por lá para receber as novidades. Nosso próximo mangá, baseado na vontade do povo, é Clube de Ocultismo e as Bonecas da Morte, de Hino Hideshi. E ainda não tem uma data prevista de lançamento, e a história é sobre esse clube de ocultismo que essa rapariga encontra uma boneca variada e as coisas começam a ficar más. Então pensem no Annabelle versão Hideshino. Diz-me uma coisa, tu, ok, Panorama resultou, vamos apostar mais no mesmo, o pessoal gostou, foi esse o pensamento? Sim, o pessoal gostou, e o Hideshino ele tem uma obra grande, as pessoas gostam de terror, as pessoas gostam de Junji Ito, e isso vai resultar com certeza. Ok, então basicamente a Sendai vai se tornar-se editora em Portugal dele. Talvez sim, talvez. Ok, se calhar terminamos por aqui. Não sei se vocês querem fazer uma última pergunta, se não... Acreditas que o nome do mangaka vale muito mesmo sendo mais underground? Não, se ele for desconhecido, depende. Hideshino, ele é conhecido
no underground, mas ele também ele é conhecido pelo pessoal dos anos 80, 90, assim. Agora que ele ficou menos popular recentemente e talvez volte a ficar popular de novo. É isso. O nome vende. É isso. Ok, muito obrigado. Eu também tenho aqui uma pergunta para ti. Como é que vês a Assembleia daqui a 3, 4 anos? Eu vejo com mais mangás por ano. É isso. Talvez 12 mangás por ano. 2 mangás por ano? 12, 2? 12. 12? Ok. Quem sabe? Dependendo de vocês, por favor, façam isso acontecer. Ok, pessoal, muito obrigado por nos terem feito aqui companhia, a mim e aqui à Assembleia e à Assembleia Editora, ao Cassiano. Muito obrigado pelo vosso apoio. Não sei se queres dizer alguma coisa. Também, obrigado a todos por virem aqui, pelas perguntas, a você, ao Iberanime. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado.